Fala galera, beleza? Aqui é o canal Sofia Bernardo Bagunça e hoje eu vou fugir um pouco do tema do nosso canal para poder apresentar um livro que eu li e eu gostei muito, eu vou apresentar ele para vocês, então vai ser meio um vlog literário. Esse livro que eu vou apresentar, ele é o Júlio Verne, o Viagem ao Centro da Terra. Ele é um livro muito legal e essa versão que eu tenho, ele é meio em inglês e meio em português e na minha opinião, ele é um livro muito bom, bem facinho de ler e as ilustrações são de Frances Hasford e a editora é Ciranda Cultural. No começo do livro, bem aqui, ó, nessas primeiras páginas, começa a apresentar um pouco de quais são os personagens. Aqui na primeira parte do livro, bem no comecinho, tá descrevendo os personagens e a personalidade deles. E do lado tem o sumário. O livro tem 7 capítulos. Se você é uma pessoa que já tá habituada a ler livros grandes e gosta de ler, você lê em uma semana, cada capítulo, aí você acaba assim rapidinho, né? O nome dos capítulos são o livro Misterioso, que é onde eles descobrem o Arne Saltzen, a expedição na Islândia, a aventura começa, descendo até o abismo, a Odisseia da Água, achados surpreendentes e navegamos por debaixo da terra. E aqui, que são os personagens e as características deles. E os personagens são Otto Linderbock, Axel, Grauben, Frederiksson, Hans e Arne Axen. O Otto Linderbock ele é um professor de mineralogia. O Axel é o sobrinho do Otto Linderbock. A Grauben é a noiva do Axel. O Frederiksson, ele aparece bem pouquinho, porque ele aparece numa parte do filme onde eles se hospedam na casa do Frederiksson, que ele é um professor islandês. O Hans, que acompanha eles o resto da trilha. E o Arne Salksen é um celebre alquimista irlandês, que a maioria da expedição deles acontece na Islândia. O senhor Lindeborg tá fazendo uma pesquisa e ele tava olhando o livro e viu que esse Arne, ele conseguiu chegar até lá, pelo menos é o que ele diz, e ele conta as suas aventuras. Esses personagens e essa personalidade dos personagens, ela se mantém do começo até o fim do livro. E eu achei muito legal esse livro, que eu imagino que seja um livro velho. Pela pessoa aqui, o Júlio Verne, deve ser um livro de uma pessoa velha, tanto que a imagem tá preto e branco, é um livro super conhecido. Então, como antigamente não existia imagens assim, essa coisa toda, eu imagino que as pessoas tinham que fazer imagem sobre a partir do que ele dizia aqui. Tipo, tem uma parte que que eles tiveram que subir. A subida foi difícil e perigosa. Íamos em fila indiana e tínhamos que ter cuidado com as pedras soltas. E olha como tá exatamente a imagem, entendeu? É um livro que tem muitos detalhes. Ele é um livro que ele vai de um detalhe até o outro, detalhe aqui, detalhe ali, detalhe sobre a pessoa, sobre o ambiente. Agora, sobre um pouco da história. A história é muito legal. O professor Linderbock, quando o Axel, eles estavam descobrindo, eles pegaram o livro, viram aquela mensagem e estavam tentando decifrar com as coisas velhas, com as letras, os códigos que eles tinham lá, estavam estudando. Eles foram decifrando. Axel já tinha sacado antes que tava, só que ele ficou com medo de falar pro tio, porque se ele falasse pro tio, ele sabia que o tio ia querer ir lá pra tentar e descobrir, que acaba que o tio também descobre, e eles vão até essa viagem, até o centro da Terra. Eles passam por vários lugares lá pela Europa, e é um livro, tipo assim, bem fictício. Então, normalmente não tem coisas tipo... você vai lá no centro da Terra e você acha... Tem uma parte que fala que eles estão numa caverna, eles acham uma cascata que tem um cogumelo gigante, cogumelos de várias cores.
Mas é um livro bem legal que, pela imagem, a imagem da capa é muito atrativa, dá muita vontade de ler, vendo o que vai acontecer, mas assim, isso aqui não acontece no livro, tá bom? Não acontece. Eu fiquei com pena que isso aqui não acontece no livro. Uma pena. Mas acontece cenas parecidas. Essa aqui que é da escalada e essa aqui que eles ficam presos no mar. Que eles têm que sair da ilha e eles vão lá e nessa hora eles meio que se perdem. E nessa hora que eles se perdem, ele não sabe se é o norte, se é o sul. E de acordo com os lugares que eles vão passando, tipo, eles vão para um porto, vão pro outro, pelo menos o porto é o que eles chamam, que é de onde eles saíram, né? Aí o tio, ele apelida, tem um que eles falam que chama do nome dele, de Linderbock, outro que ele chama de Axel, aí o tio tem um que ele sugeriu o nome, aí o Axel sugeriu de Grauben, que é a noiva dele. No fim do livro, eu achei ele muito triste, porque o tio, ele saiu muito feliz, que ele conseguiu... A capa do livro é muito atrativa, dá muita vontade de ler, é uma pena que não acontece isso. E ele é um livro que ele não te cansa, você quer descobrir, quer saber se eles vão chegar ao centro da Terra, e você vai lendo. E ele é muito, assim, pelo menos essa versão que eu peguei, ela é muito fácil de ler. E é muito boa, porque... E quem quiser aprender inglês, ó, é aqui metade em português, aqui essa outra metade é em inglês. Pelo menos é a versão que eu peguei. Então, é uma história que às vezes tem uma parte que é meio triste, que dá um desespero, que Axel se perde, ele vai para um lado da caverna, e perde do Hans e do Linderbock, que eles vão pro outro, aí dá nervoso, parece, nossa, aí você olha assim, nossa, tô perto do final do livro, será que vai acabar desse jeito? Só que na verdade não acaba, eles se encontram. Tem uma parte que e nessa parte aí o Axel, ele desmaia, porque eles também estavam sem água. Aí, nessa parte, é tipo uma reviravolta da história. Tá tudo dando errado, nada, tudo dá certo, tudo paz e amor. Aí depois eles encontram uma fonte de água, conseguem ouvir da parede. Quando eles ouvem da parede, o Hans, ele tá com uma picareta, alguma coisa assim. Ele quebra e sai um monte de água, eles enchem e... Eles não quiseram tampar, porque ao longo que eles iam indo, a água ia seguindo eles. Então tem uma parte que eles até retratam que na parte que eles estavam, aquela aguinha que tava saindo já tinha virado uma cascata. O fim do livro, ele é muito bom. O livro, ele é, tipo assim, bem fictício. Tem algumas partes que cita que eles estão dentro de uma caverna. Eles falam de, não sei o que, ossos humanos da época de não sei o que lá. Não entendo de ciências, por isso que eu tô falando desse jeito. E tem uma parte que eles numa caverna e tem tipo um cogumelo de cores diferentes, cogumelo gigante de 10 a 3 metros, umas coisas bem fictícias. E o final é um pouco triste, porque eu pensava que Axel ia noivar com a Robin ainda nesse livro, só que na verdade não, só que pra ele não falar pro tio, pra não quebrar o clima, ele preferiu guardar pra você, só que o tio acabou bem feliz com a experiência e com a descoberta que ele teve. E é isso, gente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra poder acompanhar as nossas aventuras. Beijo! O livro, o ilustrador é Frank C. Harford e a ilustradora é Ciranda Cultural, tá? Eu vou apresentar agora o livro, que é Beleza, que é o canal de Sofia.